e colocar aqui na... Todos enxergam aí? Sim, professor. Oh, beleza, então vamos nessa, então. Tá? Antes eu vou tecer alguns comentários aí, tá? A respeito da prova e de avaliação, tá bom? Antes de começar. Bom, deixa eu aqui colocar num formato que fica mais fácil de... Bom, vocês já são do 10º semestre, já estão cansados de saber tudo isso que eu vou falar, mas é bom, eu acho que tem um aluno que foi transferido de outro lugar e ele pode não estar habituado às sequências de pontuação que a universidade tem, né? Que a Anhanguera tem, tá? Então, essas são as pontuações que dependem do professor, né? As provas oficiais, que vocês vão ter uma agora, na quinta-feira que vem, que é dia 15, e as avaliações formativas são, por exemplo, a tarefa que vocês fizeram para mim, tá? E tem as atividades virtuais e as atividades transversais, né? Tudo isso daqui é um conjunto de atividades que você tem que fazer. Não fez? Tudo bem, mas o professor só consegue interferir nisso daqui. O resto da pontuação é por conta de vocês. Sei que vocês estão no 10º semestre, quase com o pé fora da universidade, da faculdade, né, da Anhanguera, mas não custa falar, né, para depois, como em outros semestres, aí chegar na reta final e aí está faltando pontuação, né? O sistema é uma entidade fria, ele só vê o que está programado lá. Se tiver faltando um ponto para você, você está reprovado, né? E se for nessas atividades aqui, o professor não consegue interferir. Então, a nossa disciplina aqui, como todas as outras que eu leciono, são nível 2, tá? Então, você tem que ter na primeira parte, no mínimo 2.500 pontos, né? 1.000 na B1 e 1.500 na B2, tá? Isso depende do professor, mas depende mais de vocês, né? Então, o máximo que você pode fazer é 5.000 pontos, né? E você tem as avaliações também, né? E isso daqui são as avaliações que o professor disponibiliza, né? A primeira avaliação valia 1.000 pontos e a segunda avaliação vai valer, então, 1.500 pontos, tá? E vocês têm que atuar também nas atividades virtuais e nas atividades transversais. A atividade virtual pode chegar até 1.000 pontos, e as transversais, 3.500. Tá? Na N2, você tem que ter, no mínimo, para passar, né, 12.000 pontos, que é a soma de tudo isso daqui. Não adianta só ir bem na B1 e na B2 e fazer atividade, que isso não dá 12.000 pontos. Tem as atividades diagnósticas que estão também na disciplina, que você precisa fazer, né? As atividades de aprendizagem, né? Tudo isso você precisa fazer para ganhar pontos, né? E o sistema indica para a gente quem está fazendo e quem não está. Tem professor, por exemplo, que dá uma nota por participação. Ele vai no AVA e verifica aí quem fez essas atividades de diagnóstica, quem fez a atividade de aprendizagem e até quem participou das aulas, né? E dá nota por isso também, né? Então, precisa tomar esses cuidados aí, né? Então,
tem outro, eu não sei se vocês têm, mas tem o desafio nota máxima também, tá? E tem disciplinas para você acessar para conseguir pontos também, tá? Isso é a, a instituição pediu para passar para vocês, provavelmente porque em outros semestres, principalmente com alunos transferidos, né, ocorreram aí uma série de problemas aí, inclusive de reprovação, por não atender os critérios mínimos para passar, né? Então, está aqui dado o recado, e agora vamos falar um pouquinho sobre a nossa prova. A nossa prova, os critérios da prova já estão, desde a semana passada, no WhatsApp dessa disciplina aqui, máquinas de fluxo, está lá, mas eu vou repetir algumas coisas que eu acho que são importantes, tá? Vocês têm 3 horas para fazer a prova, e são 15 questões. O tempo de prova, o número de questões, uma tentativa só, né? Isso são dados que a instituição estabeleceu para os professores. Não tem nada de interferência do pessoal. Estamos seguindo o que a instituição pediu, tá? Então, vocês terão a prova então, no dia 15. A prova fica disponibilizada no AVA, na seção 2.3, tem um link lá para chamado assim, por enquanto não está visível para vocês, mas no dia da prova eu vou deixar visível. Está lá, mas não está visível. E nesse link você acessa a prova para fazer, obviamente, o seu máximo, tá? A prova, no meu ponto de vista, não é pesada, não é difícil, né? Toda vez que precisar colocar uma equação, resolver alguma coisa numericamente, eu coloco a equação, eu disponibilizo a equação na questão, tá? Então, o engenheiro gosta de fazer conta e tendo a fórmula, então, não tem como errar, né? Então, eu fiz aí o que eu podia para ajudar. Bom, a prova vai estar disponível, então, às 24 horas do dia 15. Então, de quarta para quinta-feira, a 1 minuto da quinta-feira até às 23h59 da quinta-feira, esse link vai estar disponível para vocês fazerem. Lembrando que vocês, depois que começou, não pode parar e voltar. E também não pode ter outras tentativas. É uma tentativa só durante 3 horas. Isso quer dizer que se você for começar a fazer sua prova às 11 horas, o sistema vai fechar a 59, 23h59. Você vai ter 1 hora só para fazer a prova. Então, a hora que começa, conta 3 horas e o sistema automaticamente fecha. Professor, Cada questão, pelo menos na minha avaliação, vale 1 ponto, tá? Então, vocês vão ficar com uma nota maior, espero, maior do que 10 pontos, né? Um potencial para chegar a 15 pontos. A hora que eu for passar para o sistema, eu tenho que passar em pontos, tá certo? Eu vou multiplicar cada questão certa por 66,67, que vai dar, então, os 1.000 pontos da B1, tá? Então, não fiquem assustados. Eu tenho 48 horas para fazer esse lançamento aí, desde que as notas estejam disponíveis no sistema. Mais alguma coisa que eu possa ajudar a esclarecer aí vocês? professor, Oi. digamos que eu esteja fazendo a prova e abro a prova dentro do prazo aí, que é às 3 horas. E por
algum problema técnico Quem aí. está falando é o Ives? Isso. O Ives, fala um pouquinho mais alto que eu não estou conseguindo escutar. Melhorou, professor? Melhorou. Digamos que eu abra a prova dentro do prazo das 3 horas aí, e durante a execução da prova, a minha internet cai. Isso vai caracterizar como eu tenha parado a prova, o sistema vai acontecer como aconteceu nos outros semestres, ele permitir que eu dê continuidade na prova? Olha, Ives, uma boa pergunta. Eu não sei como resolver isso daí, porque seria um problema aí de software, né? De sistema, né? Mas acredito que você possa voltar, assim que voltar o sistema, possa voltar. E se acontecer isso, quer dizer, desde que seja um problema do sistema, não seja um problema da sua conexão, né? Eu acho que a instituição tem que viabilizar aí um outro procedimento. Mas pode acontecer, professor, Pode de por acontecer até exemplo, de eu ganhar na loteria. nós, né? Nossa, Eu a digo que, diferença assim, entre eu e vocês é que eu não jogo. É um pouquinho mais difícil acertar. vai ficar difícil realmente. Mas eu digo, professor, assim, a gente estamos ainda, a maioria do pessoal aí, home office em casa, né? E a utilização da internet aí, acho que todo mundo passa por isso, as oscilações. Tem hora que nós estamos assistindo aula e derruba, né? Eu digo nesse ponto, às vezes eu estou fazendo a prova e a minha internet cair. Com isso, será que o sistema entende que eu possa entrar novamente? Porque nos semestres anteriores a gente poderia fazer isso, só que o período para fazer a prova era maior, não era só 3 horas, né? É, eu reconheço essa dificuldade aí, mas no momento eu não saberia como te, te responder. Eu aconselharia vocês passarem um WhatsApp para o coordenador, né, de engenharia e perguntar, caso ocorra isso, qual é a solução que a instituição vai adotar. Tá? Eu não saberia te responder, beleza? Eu reconheço que é um problema assim, como aconteceu hoje, né? O sistema caiu, Sim. tá? Mas eu já tenho aplicado esse modelo de prova aí já faz 3 semestres e não deu, nenhuma vez deu problema. Só espero que dessa vez também não dê. Beleza aí? Beleza, professor. Tá? Mas faça isso sim, pergunta para o coordenador, tá? Para o Alexandre. Ele responde. E assim, e Inclusive, se também não souber responder, tem que correr atrás, tá certo? Para dar uma inclusive, resposta para vocês. eu mandei uma mensagem para ele agora referente à estabilidade do portal, né? E ele confirmou que realmente já está acontecendo. O pessoal de TI está tentando resolver, mas regional, tá? É o portal da Anhanguera que está assim. Tudo bem, mas nós resolvemos aí a nossa parte hoje, né? Beleza. Tá bom? Vamos nessa então. Bom, ah, uma parte muito importante, então, quando a gente estuda máquinas de fluxo são as leis de similaridade, né? O que são as leis de similaridade? São as leis que você pode, dado um conjunto de motobomba, ou poderia ser também de turbina, né? Ah, com, com algumas características semelhantes à outra, você pode atestar que ela vai produzir os mesmos resultados que a inicial. É para isso que servem essas leis de similaridade. Por exemplo, você tem uma bomba e você vai trocar só o rotor dessa bomba aí, tá? E você trocando só esse rotor dessa bomba aí, o que vai acontecer com a rotação? O que vai acontecer com a altura de elevação? Né? O que vai acontecer? Se a lei de similaridade valer, né, para essas duas bombas, eu consigo fazer isso através de fórmulas, né? Consigo saber como é que vai ser o comportamento dessa nova situação, tá? Vamos ver como é que isso é feito. Bom,
voltando sempre aí na nosso quadro aqui de letras gregas, né? As letras gregas que a gente costumeiramente usa, tá? E o π, né? Esse π maiúsculo a gente vai usar como um dos coeficientes, né? O psi, que também a gente vai usar como coeficiente. O φ também vai usar como coeficiente, tá? E o ρ, que é a massa específica, né? E que eu me lembre a viscosidade, né? O μ, e o delta. Então, essas são as letras gregas que a gente vai usar na aula de hoje. Tá? É interessante saber. E isso aqui a gente já comentou. Depois vocês passam aí para a Kércia, que ela chegou agora, que eu autorizei. Vamos lá. Vamos começar, então, com os tipos de rotores de bombas. Então, as bombas elas têm o rotor que pode ser de fluxo radial, ou seja, por que é radial? Porque a entrada é no sentido do eixo, tá? O rotor está aqui, tá? Então, esse fluxo ele vai vamos dizer assim, se espalhar, vai ser conduzido de forma radial. Tem, então, a bomba de fluxo axial, né? Está aqui a entrada, tá? Então, a entrada e a saída está aqui então, ela tem um comportamento que ela é em relação ao eixo, ó, tá? Ela segue o eixo, passa no sentido do eixo, tá? Então, a saída está no eixo. A radial não, a saída está aqui, ó. Também é radial, a descarga está aqui, ó. Tá? Então, entrada radial, saída radial. Aqui não, a entrada é axial e a saída também é axial. E tem a mista, né, que é um conjunto das duas, né? Ela trabalha, tem uma entrada que ela pode ser, né, axial e uma saída que é radial, né? Esses são. Tem outros tipos de bomba, tem a de deslocamento, que está prevista para a gente ver lá para a unidade 4, né? Começar a ver, então, bomba de deslocamento. Curiosamente, no curso de vocês, não tem uma coisa que eu gosto muito, que é a turbina, né? Então, máquinas de fluxo são as turbinas, são as bombas, os ventiladores e os compressores. Praticamente o livro de vocês todo só trata de bombas. Tá? Espero que vocês já tenham visto turbina em alguma outra disciplina. Quais são as variáveis mecânicas que interferem no funcionamento de bombas? A gente já viu isso da aula passada, né? Quando a gente utilizou, passado ou retrasado, não lembro, utilizou, então, o teorema dos πs, né? Então, no teorema dos πs, a gente adotou algumas variáveis, então, de um funcionamento de uma bomba que interfere, então, nessas coisas. Então, a gente adotou vazão, né? Vazão em volume ou vazão em massa, o diâmetro do rotor, a rotação, a massa, a viscosidade dinâmica, μ, viscosidade cinemática, o Ni, tá? A rugosidade do rotor, que é o epsilon, e a altura de elevação, e aqui a potência mecânica. Tá? Então, a gente usou essas variáveis, essas variáveis aqui para calcular, então, o que nos interessava, que era a altura de elevação e potência mecânica. Tá? E agora nós vamos um passo um pouquinho mais, vamos subir alguns degraus aí no conhecimento.
eu acho que vocês já tiveram, mas não custa nada repetir, tá? Como é que você escolhe um conjunto de moto-bomba, né? Motor é o equipamento elétrico, né, que gira o eixo, né, que aciona, então, o rotor, que recebe o fluido, fornece, então, energia cinética, que é transformada em energia potencial, e aí esse conjunto, o motor e a bomba, que é composto, então, por carcaça e rotor, basicamente, tá? Eles vão pegar esse fluido e seguir uma elevação, né? Esse é o conjunto motobomba. Mas, para você escolher uma bomba, né, para você poder dimensionar, poder atender a um projeto, ou mesmo trocar uma bomba, ou analisar um projeto, né, escolher uma bomba, né, de um fabricante, você tem que, algumas grandezas você tem que conhecer. A vazão em volume ou a vazão em massa, a, a, o H, que é a capacidade de altura de elevação, tá? Isso quem fornece, então, é a, a potência mecânica, né? Ou seja, aquele equipamento tem capacidade de elevar o fluido até tantos metros, né? E tem que saber também a altura manométrica. A altura manométrica nada mais é do que o desnível entre o ponto que você recolhe a água ou capta a água ou qualquer outro fluido, né, e o ponto, a cota, de onde você pretende levar esse fluido, tá? Isso aí é chamado de altura geométrica, né? O HG. Então, é a diferença de níveis, né? E você coloca a bomba exatamente para fornecer essa energia necessária para o fluido alcançar os pontos mais altos. Então, ele precisa de mais energia. Quem fornece isso é o conjunto motobomba. E esse aqui é o desnível geométrico, então, mas só com os desníveis a água não chega lá. A água não chega pode não chegar, né? Por quê? Porque cota nada mais é do que pressão, né? O estado de São Paulo, o município de São Paulo está na cota 700. Isso significa que ele tem uma pressão de 700 metros de coluna de ar, né? E a mesma coisa acontece, então, numa bomba, né? E como em qualquer tipo de escoamento, e vocês já devem ter visto isso, espero, em fenômenos de transporte, em outras disciplinas aí que envolvem escoamento de fluido, né? Até em termodinâmica tem isso, tem as perdas de carga ou perdas de pressão, que elas ocorrem por atrito na tubulação, né, e nos condutos, e devido, então, às conexões, né? Curva, cotovelo, válvula, etc., válvula de retenção. Então, para eu ter a posição exata exata não, mas a posição em que eu tenho que elevar esse fluido, eu tenho que pegar o desnível geométrico, o HG, e somar todas as perdas de pressão ou de carga, tá? Para quê? Para que eu forneça energia para vencer a altura, o desnível geométrico, tá? Mais as perdas de pressão, tá? Então, a altura manométrica é exatamente a soma do desnível mais todas as perdas que eu tenho no circuito da bomba, tá?
Uma outra coisa que eu tenho que saber é o NPSH disponível. Eu vou explicar o que ele é. Eu já falei isso em alguma aula, mas eu vou falar com mais detalhes agora, porque está no livro didático de vocês. Tem que saber a potência que eu preciso, então, para fazer essa elevação para essa vazão, a eficiência que eu preciso, né? E a rotação. Então, eu preciso ter, então, esses... Na verdade, esse aqui eu não preciso ter, eu só preciso checar se a altura manométrica ela é maior ou menor que a capacidade de elevação, H. Mas eu preciso, então, de 1, 2, 3, 4, 5 e 6 parâmetros. Tá? Eu, de posse de um projeto ou de uma necessidade, aí sim eu vou num catálogo de fabricante de bomba. Tá? Eu vou num catálogo de fabricante de bomba e tem uma série de bombas, né, para várias rotações, né? Isso aqui. E logo que você abre o catálogo, né, você tem as curvas de famílias ou de escamas, né, que tem formato de escama de bomba. Para que serve isso aqui? Para você identificar dentro de uma família de bombas aquelas ou aquelas, né, que podem te oferecer as grandezas que você precisa aqui. Isso aqui é dado de projeto, né? Então você vai nessa curva de família e, por exemplo, digamos que eu tenha, e ela relaciona então a altura manométrica, essa altura aqui, que é o desnível mais as perdas, com a vazão. Tá? A vazão está em volume aqui, metros cúbicos por hora. Então, digamos que eu tenha aí uma vazão de 40 metros cúbicos por hora e tem aí um H que eu tenho que vencer, eu não, a bomba tem que vencer, de 100. Tá? Então, 40 e 100 vai ser a bomba, então, 40-25, com 3.500 RPM. Tá? Aí, sim, eu vou nessa bomba 40-25 e vou checar se essas necessidades do projeto elas são atendidas por essa bomba 40-25. Tá? Bom, os fabricantes, depois, então, da família de bombas, né, eles apresentam, então, nos catálogos as curvas dimensionais, né, e as curvas dimensionais são função da vazão. Tá? Então, eu tenho altura de elevação, ou altura manométrica, tá? O que é o H, que é a função da vazão. A potência mecânica, o NPSH requerido, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente o que é, e a eficiência, o rendimento do conjunto, também em função da vazão. Essas curvas que eu vou mostrar agora, que são aquelas que estão nos catálogos, elas são obtidas experimentalmente. Tá? Então, eles projetam uma bomba e põem num circuito e vão lá, alterando a vazão, verificando a elevação, vão e veem a potência, vem tudo, né? Então, eles levantam essas curvas aqui, ó, aí troca o rotor, faz a mesma coisa e assim por diante. Tá? Esse conjunto aqui de informações do catálogo do fabricante, né, é conhecido como diagrama de colina. Tá? Já vou explicar por quê. Observe que todos a altura de elevação, a potência, o NPSH e a eficiência, elas estão todas em função da vazão. Isso quer dizer, então, que eu posso fazer um diagrama que represente, então, as condições de operação da bomba que está no catálogo. E eu tenho também, no meu projeto, ou no sistema que eu vou substituir a bomba, eu tenho um negócio chamado, então, curva característica de projeto. O que é a curva característica de projeto? Bom,
É como vai funcionar, então, a bomba para várias vazões. Tá? Como é que isso é feito? Assim, ó, essa curva aqui era levantada. Eu fazendo o cálculo para a vazão de projeto, eu determino, então, quanto é a perda de carga localizada e distribuída. E eu ponho uma fórmula assim, ó, que fica tudo em função. Fica em função, então, do desnível, que eu conheço, é fixo, de 1K, que depende, então, da perda de pressão e perda de carga do sistema, e a vazão. Ele tem mais ou menos esse jeitão aqui, ó. E aí, o que eu vou fazer? O primeiro ponto é quando o HG aqui é o valor do HG. Quando isso aqui é zero, vazão zero, isso aqui vai dar o valor do HG. E aí eu vou trocando, então, os valores das vazões e vou obtendo, então, a altura de funcionamento da bomba. É uma curva desse tipo aqui. E isso aqui é a perda de carga, a perda de pressão total. E ela varia ao longo, então, da vazão. Vazão menores tem uma perda de carga menor. Vazões maiores, uma perda de carga maior. É esse o jeitão. Para que eu estou falando isso? Porque ah, o que o fabricante vai te dar é alguma coisa desse tipo aqui, ó, em que eu tenho a elevação, a potência e a eficiência em função da vazão. Tá? E eu conhecendo, então, o meu sistema, que é um projeto ou uma substituição, eu consigo levantar essa curva de funcionamento, essa daqui, ó. Consigo levantar isso aqui. Por que que isso é importante? Porque eu tenho a curva de funcionamento do sistema e o cruzamento da curva de funcionamento, que é um dado de projeto, né, que eu calculo isso, com a curva da bomba, tá? Então, o que vai acontecer? Esse cruzamento aqui é exatamente o ponto de funcionamento, ponto de trabalho que a bomba vai me oferecer. Para que isso é importante? Bom, todos esses dados aqui são dados do catálogo da bomba que você escolheu em função da altura manométrica e da vazão. Né? E ela vai te oferecer, então, uma curva de elevação, uma curva de eficiência, tá? E uma curva de potência. Cadê a curva de potência? Está aqui, ó. Tá? E aí você precisa saber qual é a curva de funcionamento do seu sistema. Para quê? Para achar o ponto de funcionamento. Esse ponto de funcionamento, que é, então, o seu sistema, como ele vai funcionar numa bomba, né, a bomba que você escolher, ele tem, então, que atender a todos os critérios do seu projeto. Quais são esses critérios? Tem que atender, então, a tudo. Tem que a vazão, a altura manométrica, o NPSH, a potência e a eficiência. A rotação você escolhe, mas também. Então, não basta simplesmente pegar a bomba do catálogo em relação à altura manométrica e à vazão. Eu tenho que verificar o ponto de funcionamento dessa bomba no meu sistema, para vazar. Se ela atende a vazão que eu quero, a potência, a eficiência e a altura de elevação. Tá? Então, o catálogo do fabricante ele é mais ou menos assim. Ó. Por quê? Porque a vazão é constante. Tudo funciona na vazão. Então, eu tenho aqui ó, a potência para vários rotores daquela unidade da família. Tá? Tenho vários rotores. Tá? 400, 420, 440, 460, 480. E isso aqui eu suponho que seja 500, mas não dá para ver direito. Então, eu tenho potência em função da vazão. O outro,
NPSH requerido em função da vazão. Esse NPSH requerido, ele também sai dos ensaios da bomba, tá? Então, isso é um dado que é requerido, ou seja, o seu sistema tem que ter, no mínimo, o que é requerido para funcionar bem. Tá? E aqui eu tenho a altura manométrica de vazão e tenho também a eficiência de vazão. Tá? Então, é o que eu falei que está mostrado aqui no fabricante. A altura em função da vazão, potência em função da vazão, NPSH requerido em função da vazão e eficiência em função da vazão. Bom, então, uma análise não tão criteriosa como essa de levantar a curva do sistema, eu posso fazer assim. Eu sei qual é a vazão que eu quero que essa bomba trabalhe. Tá? 200 metros cúbicos por hora. Tá? 200 metros cúbicos por hora. E sei a potência que eu calculei para o sistema, né, que eu preciso para o sistema funcionar. Aí tem o diâmetro do rotor também. Na realidade nem tem, mas tem o diâmetro do rotor. Então eu caso aqui, ó, diâmetro do rotor de 500 para essa vazão de 300. Isso me dá, então, uma potência de 200 HP. Não tem mais HP, é tudo watt, mas para o educacional vai ficar com HP mesmo. E atende a minha necessidade, atende ao meu projeto? Ótimo. Se atendeu a potência e a vazão para esse diâmetro do rotor, agora eu vou checar outras coisas. O NPSH disponível, que é aquele que eu tenho no projeto, ele atende, ou seja, ele é maior do que o requerido pela bomba do catálogo? Vou verificar. Para 200, para 300, o NPSH é 1,1 metros de coluna de fluido. Né? O meu sistema é maior do que isso. Se for maior, tudo bem. Se for menor, pode parar. Tem que escolher outra bomba. Bom, digamos que esteja bem. Agora eu vou para a mesma vazão e a altura manométrica. A minha altura manométrica é de 100. Então, 100 está aqui, vazão de 300 está aqui. Então, para essa altura manométrica, então, eu vou ter uma eficiência, bom, aqui é 70, 73, aproximadamente, então, 71,5% de eficiência, tá? Então, eu consigo checar se essa bomba que eu escolhi no gráfico de escamas ou de famílias, né? Tinha escolhido 4025, aí eu vou no catálogo da 4025 e tenho, então, esse gráfico em colina, né, que é do fabricante, para aquela bomba, e eu tenho os valores de projeto que a bomba precisa atender. E eu venho aqui e checo um por um. Tá? Se não atendeu, eu vou escolher uma outra bomba, tá? Para essa rotação. E assim por diante, até encontrar. Aqui tá, isso aqui nós fizemos num dos exercícios aí do livro, e acho que foi do livro, foi. E aqui está mostrando bem como é que eu faço, por exemplo, vazão de 500, isso dá, então, uma potência de 220 aproximadamente HP, um NPSH de 3,5, uma altura manométrica de 80 e uma eficiência de 79, vai? Tá. Aí eu vou checar esses valores que essa bomba disponibiliza, né, com essa rotação de 3.500 RPM, e ver se atende. Se não atender,
eu tenho que buscar uma outra bomba no catálogo. Mas, professor, quando você vai comprar uma bomba, não é só você falar para ele, eu quero por um H de tanto e uma vazão de tanto. É mais ou menos, né? Primeiro que ele põe no sistema, não é mais feito assim, ele tem um sistema com todas essas curvas aí, e ele vai escolher lá a bomba que atende a vazão e a altura manométrica, o H. Né? Isso não quer dizer que ele atenda às outras características. E mais, como todo bom vendedor, ele vai escolher aquela que é mais cara para você. Ele não vai ter nem a preocupação de saber se o H que você está pedindo, que é a altura de elevação, é a altura manométrica, né? Porque nesse H tem que se acrescer as perdas de carga para ter a altura manométrica, né? E aí o H é maior. Se fizer só com a altura de elevação, sem as perdas, provavelmente a bomba não vai funcionar direito, a água não vai chegar na quantidade que se quer e não vai funcionar bem. Tá? Então, para pequenos empreendimentos, pequenas bombinha de aquário, sei lá, bombinha de regar jardim, né? Com menos compromisso, tudo bem, né? Você precisa de um desnível de 2 metros, você compra uma bomba para 5, vai funcionar, vai gastar mais energia, mas vai funcionar, tudo bem. Mas, por exemplo, para prédios, né? Com vários pavimentos, aí que você tem que ter uma bomba para recalcar água para o reservatório superior, então são bombas de grandes dimensões para infraestrutura e tal, né? Você não pode ficar dependendo do vendedor para fazer isso. Você tem que ser você que tem que escolher. Tá? E essas bombas que aparecem nos catálogos, elas são que a gente chama de prateleira, são aquelas que elas têm pronto, né? Tem pronta. Se você tiver uma necessidade que as bombas de catálogo não atendam, precisa ser fabricada uma bomba nova. Então, você precisa conhecer os critérios de similitude, né? Para quê? Essa bomba aqui quase atendeu, só não atendeu a eficiência. Será que se eu trocar o rotor, colocar um maior ou um menor, eu consigo atender aos critérios que eu preciso? Assim, eu não preciso fazer uma bomba nova, né? Comprar uma bomba nova. Será que se eu melhorar o NPSH, eu consigo utilizar uma bomba do catálogo? Se eu pegar, alterar, então, a rotação da bomba, será que eu consigo os valores que eu preciso para o meu projeto? Pode ser. Para isso, você precisa saber, não só pedir para o vendedor te fornecer, tá? O vendedor te fornecer. Você tem que saber calcular. Para bombas mais significativas, né? Não tem pronto. Você precisa saber isso aí, fazer. Tá? Então, você parte então com a análise dimensional. Não tem a bomba pronta, vamos ver se eu consigo, com o que tenho disponível, atender as minhas necessidades. Quais são as necessidades? São todas essas daqui. Ó. E tem que atender no ponto de funcionamento, né? No ponto de funcionamento. Tem que atender vazão, potência, eficiência, no ponto de funcionamento. É o ponto que a bomba vai efetivamente funcionar. Mas a primeira análise é feita assim mesmo. Tá? Então, vamos ver para a análise dimensional e as leis de similaridade. Né? As leis de similaridades a gente usa para mudar alguma propriedade da bomba sem mudar, sem alterar outras grandezas. Né? Essa é a análise dimensional e as leis da similaridade. Né?
Usando a teoria de similaridade, né, é possível, por exemplo, obter curvas de operação em diferentes rotações, ômega, ou com diferentes tamanhos do rotor. Então, a similaridade é praticamente, existe a similaridade para outras grandezas, mas no caso de bombas, elas são aplicadas com mudança de rotação, tá, e diâmetro do rotor. Então, eu pego um catálogo como esse, vou pegar essa bomba aqui, só que uma rotação diferente, menor, por exemplo, 1.500. Será que eu consigo atender? Ou, numa mesma bomba ou em outra bomba, eu mudo o diâmetro do rotor, põe o diâmetro do rotor maior ou menor, será que atende? Tá? Quem vai te dizer isso, então, são as leis de similaridade. Tá? E, no nosso caso aqui, conforme está no livro didático de vocês, nós vamos ver similaridade para as duas situações. Quando eu mudo a rotação e quando se muda, então, o diâmetro do rotor. Tem uma diferença entre similitude e similaridade. Né? Parecem iguais, aliás, o senso comum fala que é igual, mas não é. Né? Similitude é quando você permite a simulação. Né? Assim, ó, você faz um modelo, tá, e simula o que vai acontecer no protótipo. Isso é similitude. Similaridade é quando você tem o objeto, no caso aqui, uma bomba e uma segunda bomba, e você quer verificar se elas são similares. Né? Tem qualidade igual, são idênticas. Né? Então, uma coisa é a similitude, outra coisa é a similaridade. E o que nós vamos ver é a similaridade. E a teoria da similaridade, da similitude, né, é um conceito que é aplicável para ensaios de modelos, geralmente reduzidos em engenharia. Para eu ter, então, uma similitude plena, eu tenho que ter similitude geométrica, similitude cinemática e similitude dinâmica. Aí eu posso dizer que, no caso aqui, duas bombas vão ter um comportamento iguais, apesar de terem um rotor diferente, potência diferente, mas se elas atenderem a essas características de geometria, cinemática e dinâmica, ela tem similitude. A principal aplicação da similitude é nas engenharias hidráulica, mecânica, que é de vocês, e aeroespacial, para testar condições de fluxo de fluidos com modelos em escala. Isso aqui, né? Isso aqui. A teoria de similitude também é muito usada e tem em fórmulas, né? Muitas fórmulas que você vê na mecânica dos fluidos, elas saíam, então, dos estudos de similitude. Né? Então, a similaridade e similitude, né, elas são intercambiáveis quando você, ou seja, elas falam as mesmas coisas quando a gente está tratando, então, de similaridade de bombas. Né? E eu preciso ter, então, os três critérios para dizer que uma coisa é similar, uma bomba é similar à outra. Tem que ter semelhança geométrica, tem que ter semelhança cinemática e semelhança dinâmica. Tá? E aí eu garanto que, eu não, a formulação garante que tem similaridade. Tá? E as curvas características que são apresentadas nos catálogos, né, eu consigo alterar, como eu já tinha dito, variando várias coisas numa bomba. Né? Eu posso variar a rotação do rotor, posso variar o diâmetro do rotor, posso variar o diâmetro e a rotação do motor ao mesmo tempo, posso variar a forma do rotor e o tempo de uso.
Bom, de tudo isso, de todas essas variações, o que a gente vai fazer, vou tentar passar, é exatamente o que está em verde aí, a variação do rotor, da rotação do rotor e do diâmetro do rotor. São os casos mais usuais. Aí entra num negócio chamado coeficientes, né? Então, eu tenho parâmetros de similaridade, eles atendem a coeficientes, né? Então, eu tenho um coeficiente de vazão, tá? Que no livro didático de vocês está como φ, tá? Uma letra grega, mas o convencional, o que é usado em bombas, é CQ, coeficiente de vazão, tá? Não é usado aqui, mas eu coloquei aqui porque está no livro didático de vocês, tá certo? Φ. O coeficiente de elevação, que é o psi, tá? Mais o usual é o coeficiente H, coeficiente de elevação. O coeficiente de potência, que é, então, o CP, coeficiente de potência, e a letra aqui é o π, tá? Que está no livro didático de vocês. Então, em todo lugar eu coloquei o que é usual e como está no livro didático de vocês, em termos de coeficientes, tá? Então, eu tenho as fórmulas, tá, de cada um, e no caso do coeficiente de potência, eu posso usar os próprios adimensionais CH e CQ para calcular, então, a potência. E posso usar também, para calcular a eficiência, os coeficientes também. Os coeficientes de elevação, coeficiente de vazão e coeficiente de potência. E também posso calcular, a gente já vai ver o que é isso, o coeficiente de altura de sucção, que leva em conta o NPSH. Então, esses são os coeficientes de similaridade de bombas, né? E isso aqui são os adimensionais. A gente já viu, acho que na aula passada, ou retrasada, como é que a gente determinou esses coeficientes aqui, ó. Lembra? A gente pegou isso daqui e relacionou, então, através da teoria dos πs com altura de elevação e potência. E aí saíram essas fórmulas adimensionais. Elas estão aqui, tá? Mas, por elas serem adimensionais, ou seja, não terem unidades, né, a gente faz uma simplificação, que não está no livro de... Eu não lembro se está ou não está no livro didático de vocês. De qualquer forma, a gente faz uma simplificação. Aqui está um gráfico, né, comparativo de desempenho de duas bombas, uma com diâmetro de 38 polegadas e o tracejado com diâmetro de 32 polegadas. E foi calculados, então, os coeficientes, né, de vazão, de elevação, de NPSH, altura de sucção, e o de potência, tá? E a eficiência aqui. Então, foram calculados todos esses coeficientes, esses adimensionais, para cada vazão. Então, o que a gente observa aqui é que, em termos de coeficiente, como eles são adimensionais, tem pouca variação mudando alguma característica. Lembrando, BEP, né, é o ponto de máxima eficiência, né, BEP. Então, tem alguma simplificação que a gente consegue fazer. Por exemplo, a eficiência do ponto de máxima eficiência, como é o dimensional, é 0,88. Da vazão, o coeficiente de vazão, 0,115. Do coeficiente de potência, 0,65. Coeficiente de elevação, 5. O coeficiente de altura de sucção, 0,37. Então, a gente costuma trabalhar com esses valores aqui para ter similitude. Como é que isso é feito? Assim, ó. Bom, se tem similaridade entre duas bombas,
E isso significa, então, que o coeficiente de vazão da primeira bomba é igual ao coeficiente de vazão da segunda bomba. Ou seja, a, a fórmula do coeficiente de vazão é essa daqui, ó, que a rotação diâmetro terceira. Então, está aqui, ó. Então, isso aqui da bomba 1 e da bomba 2, tá? E eu consigo, por exemplo, se eu garantir que elas são similares, né, eu consigo, por exemplo, calcular qual é o diâmetro do rotor da bomba 2 que eu tenho que ter para ela ser similar ao que eu tenho na bomba 1. Né? E similaridade de altura, a mesma coisa. Tá? Essa aqui é a fórmula do coeficiente do CH, né? Coeficiente de elevação, da primeira bomba e da segunda bomba, que se está adotando como similar. E eu consigo calcular qualquer variável também daqui. Tá? A mesma coisa, similaridade de potência. Tá? Eu consigo, então, calcular qualquer uma dessas variáveis, obviamente, desde que eu tenha os valores da primeira. Né? Eu consigo calcular os valores da segunda, se elas forem similares. Né? Modificação do rotor, primeiro deles. Né? A rotação, né? O ômega, essa letra grega aqui. Então, se vocês observarem aqui esse gráfico aqui, não lembro se é igual ao outro, mas não importa. Isso aqui é um tipo de bomba, tá? Que ela tem, então, 5 diâmetros diferentes, tá? Diâmetro do rotor diferente. Isso vai implicar, então, se eu mudar o diâmetro do rotor, em rotações diferentes. Mas eu posso fazer isso aí de um outro jeito também. Né? Posso fazer isso aí com a rotação modificada. Né? Eu sei, então, que a vazão da bomba 2 dividido pela vazão da bomba 1 é igual à rotação da bomba 2 dividido pela rotação da bomba 1. E a mesma coisa, então, para a elevação, aí a mesma coisa, então, para potência e eficiência também. Tá? Então, o que está dito aí? Que a vazão varia diretamente proporcional em função da eficiência. A altura de elevação varia diretamente proporcional com o quadrado da eficiência. A potência de acionamento varia diretamente proporcional com o cubo da rotação. O cubo da rotação, o quadrado da rotação e a rotação elevado a 1. Né? A eficiência não se altera em função da variação de rotação. Como é que eu sei isso aí? Por isso daqui. A rotação da primeira bomba é igual à rotação da segunda. Isso significa, então, que o coeficiente de elevação da primeira vezes o coeficiente de vazão da primeira, dividido pelo coeficiente de potência da primeira, é igual aos mesmos coeficientes aqui. Bom, o que acontece, por exemplo, se eu mudo a eficiência de uma bomba? Mantenho as outras características e mudo só a eficiência. Bom, a eficiência 1 é o que está em azul, tá? Então, eu tinha uma eficiência aqui máxima que vai nesse ponto aqui, um BEP aqui, e mudei, então, a rotação por uma rotação maior. O que eu tenho? Eu tive aqui uma perda no BEP, né, por causa dessa mudança aqui. Tá? Então, eu tenho aliás, desculpa, na eficiência eu não tenho perda nenhuma, é o mesmo valor, tá
tá certo? O que eu vou ter, então, de diferente é a altura de elevação. E, obviamente, uma vazão diferente. É possível alterar as características de funcionamento da bomba por meio de controle de rotação sem prejudicar a eficiência. É o que está dito aqui, né? Então, se eu mudar só a rotação de uma bomba, a eficiência continua a mesma, mudando só a rotação. Para passar de 3.500 para 1.500. Tá? Então, olha o que acontece, então, quando eu ponho rotações maiores, né? Da bomba 1 é maior do que a rotação da bomba 2, maior que a rotação da bomba 3. O que acontece, então, com a altura de elevação? Cada vez que eu aumento a rotação, a altura de elevação reduz. Cada vez que eu aumento a rotação, né, a potência é menor. Cada vez que eu aumento a rotação, né, como está marcado aqui, a eficiência se mantém constante. Isso é um dado importante. Então, alterando a rotação, eu reduzo a altura de elevação, reduzo a potência e a eficiência se mantém igual. Isso aqui é feito em laboratório, tá? Essas relações aqui é feito em laboratório. E depois você pode plotar essas coisas aí, né? Aqui nesse caso aqui foi plotada a elevação das três rotações, né? Vocês vejam que ela, em termos de coeficiente, né? Coeficiente de fluxo e coeficiente de elevação, vocês vejam que os coeficientes atendem muito bem, então, a mudança de rotação, né? Aqui é de potência e aqui é de eficiência, né? Olha só o coeficiente de fluxo, ou de vazão, ou de elevação e o de potência. Tá? E agora, bom, a gente já viu o que acontece, então, se eu mudar a rotação, né? Se eu mudar a rotação de uma bomba para outra, né? Se a rotação for maior, eu tenho menor potência, menor altura, mas eficiência igual. O que acontece se agora mudar o diâmetro do rotor? Com a mudança do rotor, eu tenho essas fórmulas aqui de similaridade mais simples. E elas levam em conta, então, que com a mudança da vazão, ela fica, então, ao cubo, proporcional ao cubo do diâmetro. A altura de elevação, proporcional, então, ao quadrado da taxa do diâmetro do rotor. A potência quinta, né? E a eficiência, né, ela já não é mais igual. Tá? E isso me permite, então, quando eu faço uma análise simples do impelidor do rotor, em vez de usar os adimensionais, eu posso usar os próprios valores. Tá? Quando eu mudo, então, o rotor, né, o nome do rotor, eu tenho essa proporção, ó, vazão do primeiro dividido pela vazão do segundo igual a eficiência do primeiro dividido pela eficiência do segundo. Agora, a altura de elevação é que é o diâmetro ao quadrado
e a potência com eficiência ao cubo. Isso é para rotação, desculpe. Para o diâmetro do rotor, é o contrário, né? Para a vazão, o diâmetro é o cubo. Para a elevação, o diâmetro do rotor é o quadrado, a taxa, né? E para a potência, é elevado a 1. Tem outros critérios aí de afinidade que a gente tinha visto aqui, ó. Eu falei que a gente não ia ver, porque não tem a variação da forma do rotor e do tempo de uso. Mas eu pergunto, o que acontece se eu mudar o fluido? Por exemplo, mudar todas as bombas, né, elas são dimensionadas e são ensaiadas para água. Mas eu tenho várias situações em que eu não utilizo água. Utilizo óleo, querosene, gasolina, ah, 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 tem um montão de outros fluidos, e às vezes até misturas de fluidos com sólidos, né? Então, depende. Então, será que uma bomba que foi dimensionada, que está no catálogo, para trabalhar com água, né, ela, se eu pegar essa bomba e colocar para trabalhar com óleo, por exemplo, será que vai alterar algum tipo de no funcionamento? O que vai acontecer? Por exemplo, se eu tiver um fluido mais viscoso do que a água, tá? Ah, as curvas sofrem alteração no sentido de aumento da potência absorvida e redução do H, e eficiência também sofre alteração. Então, quando você muda o fluido que está sendo transportado, você também muda as curvas características, né? E no caso de maior viscosidade, tem um aumento na potência absorvida, ou seja, aumentou a viscosidade, você precisa de mais energia, mais potência para a bomba funcionar nas características de projeto, tá? Também tem, então, uma redução na altura de elevação e a eficiência ou rendimento também sofre alteração. Então, quando você muda o fluido, tudo se altera. E outro tipo de alteração que também corre é por causa do tamanho e da idade da bomba. O que a gente fala aí na prática é que a, quanto menor for a bomba, quanto menor for a vazão, o que acontece? Elas são menos eficientes. Bombinhas pequenas, por exemplo, essas de aquário, essas para mangueira, essas bombinhas aí mais simples, elas têm uma eficiência muito baixa, que vai aí de 50% a 60%, 65%. Ou seja, de toda a potência, de toda a energia que você coloca na bomba, ela só é capaz de traduzir em resultado 40%, né? Ela perde 60% e produz, então, 40%. Isso é eficiência. Então, quanto menor a bomba, menos eficiente ela é. Quanto maior a bomba, mais eficiente ela é. Isso também vale para turbinas. Quanto maior a turbina, mais eficiente é, né? Então, bombas que a gente chama de bombas de grande porte, bombas grandes, elas têm uma eficiência que pode chegar a 80%. Né? As turbinas também, quanto maior for, mais eficiência. Quanto maior, se a turbina é muito grande, né, de grandes dimensões, ela pode chegar a uma eficiência de 95%, só perde 5%. Então, o tamanho da máquina de fluxo tem a ver muito, sim, com a eficiência, né? Quanto maior, mais eficiente é. Outra coisa que acontece é a idade da bomba.
Obviamente, a bomba, mesmo funcionando direitinho ao longo do tempo, ela tem os seus desgastes, né? E isso implica também em alteração das curvas. Tá? Ela vai perder potência, capacidade de transporte, eficiência, né? Ao longo do tempo. Chega um momento, seja por deficiência do rotor, ou a parte elétrica não está funcionando adequadamente, então é preciso fazer manutenção. E, deixa eu ver se vai dar tempo aqui. Vai. O livro oferece duas situações, duas ou três situações problema, né? Então, ele fala assim, uma bomba centrífuga que abastece o terminal de gasolina, ou seja, massa específica da gasolina 720 quilos por metro cúbico, fornece no seu ponto de melhor eficiência BEP, né, 60%, para uma vazão de 0,1 metros cúbicos por segundo e elevação de 105 metros, operando com a rotação de 1.750 RPM, 1.750 RPM. Visando planejar a operação no terminal, faça uma análise de quais devem ser as rotações da bomba necessária para alterar a sua vazão em mais 20%, ou seja, 0,1 mais 20%, e menos 20%, utilizando o raciocínio crítico e a solução de problemas. É necessário verificar se o motor e os inversores de frequência possuem potência para permitir tal variação. Portanto, estime a variação de potência em função do aumento de vazão. Então, a gente tem duas bombas, né? Vamos dizer assim, duas situações, né? A do catálogo, né? Ela é feito para água, mas você vai trabalhar com gasolina, que tem uma massa específica diferente. A massa específica da água é 998 e a da gasolina 720. Tá? Então, o que acontece? Então, eu tenho que, eu já sei, né, que eu mudando só a rotação, o que vai permanecer constante é a eficiência. Então, a eficiência da bomba 1 é igual à eficiência da bomba 2, que é 60%, que é 0,6. A vazão da bomba 1 é o que está dado aqui, ó, 0,1 metros cúbicos por segundo, a altura de 105 e a rotação de 750. A vazão 2, considerando o acréscimo de 20%, é, então, 0,12 metros cúbicos por segundo, e considerando, então, o decréscimo de 20%, seria 0,08 metros cúbicos por segundo. Tá? E eu vou usar essas regrinhas aqui de similaridade. Muito bem. Então eu repeti aqui os dados. Tá? A primeira coisa que eu preciso calcular, então, é a potência mecânica, né? A potência mecânica, ela é, então, igual a potência hidráulica dividido pela eficiência. A potência hidráulica é a massa específica vezes a aceleração da gravidade, vezes a altura de elevação, vezes vazão, dividido pela eficiência. Lembrando, então, que a bomba que já existe lá, ela já trabalha com água, então eu preciso saber qual é a potência dela trabalhando, então, com gasolina, que é uma específica diferente. Quanto dá isso aqui? Vocês podem calcular para mim aí?
123.606 watts, é isso? É isso mesmo, professor. Beleza. Poderia ser 123,6 quilowatts, não é? Muito bem. Então, eu já sei qual vai ser a potência, não mais trabalhando com água, mas a potência mecânica trabalhando, então, com a massa específica acho que é gasolina, né? Gasolina. Bom, agora eu vou usar aquelas regrinhas de similitude. O que vai acontecer, então? Vamos fazer primeiro as contas com a vazão acrescida de 20%, tá? Acrescida de 20%. Então, a primeira regrinha aqui de similaridade é a vazão 1 dividido pela vazão 2 é igual a rotação 2 dividido pela rotação em 1, tá? Então, o que eu tenho? Eu tenho a 2, tá certo? E quero saber qual é a 1. Aliás, ao contrário. Tenho a 1, quero saber qual é a 2. A vazão em 2, eu sei, com 20% ou com 0,8, né? Com 20%, menos 20%, né? Então, fazendo aqui só para 20% a mais, né? Eu vou achar, então, que a rotação em 2, aplicando as regrinhas de similaridade, né? Ela é igual a vazão em 1 dividido pela vazão em 2. Seria, então, aqui não precisa transformar em rotações por segundo, tá? Então, seria 1,650, que é a rotação em minutos, vezes a vazão, que é 0,1, dividido pela nova vazão, que é 0,2. Isso dá, então, 2.100 RPM. Agora eu vou calcular, então, a nova altura de elevação. Aliás, vocês vão calcular para mim. Então, a nova altura de elevação, a altura 2, ela é, então, a altura de elevação 1, 105, dividido pela rotação em 2, que eu acabei de calcular, 2.100, dividido pela rotação da bomba 1, que é 1,750. Então, seria 2.100 em 1,750 dividido 2 eleva 105 vezes. Deu 151,2 aí, metros. Professor, você está falando da bomba 1 ou da bomba 2? Estou querendo calcular aqui, ó, da bomba 1, né? Ah, tá. Na realidade, só é essa expressão aqui, né? A altura de elevação da bomba 2, ela é igual à altura de elevação da bomba 1, 105, multiplicado, então, pelo quadrado da rotação da 2 e rotação da 1. A rotação da 2 eu calculei aqui em cima, ó. Então, é 2.100, 1,750. $151,2 metros. É isso mesmo, professor. Perfeito? Isso. Agora eu vou calcular a nova potência. Ela sai dessa fórmula aqui. Então, a potência com a vazão de 0,12, ela é igual à potência inicial da 1, tá? Que a gente calculou aqui, ó, 123,6 kW, tá? Vezes a rotação em 2 dividido pela rotação em 1 elevado ao cubo, que deve ser... Opa, aqui está errado, hein? Aqui é o cubo, ó. Marquei errado aqui, depois precisa consertar. Então, seria 2.100 entre 1.750 divide 3
eleva 123,6 vezes. Isso vai dar, então, 213,6 quilowatts, tá certo aí? Sim. Na verdade, é 213,58,08, né? Aí arredondando vai dar isso, né? Isso. Beleza. Bom, então a gente já sabe o que acontece quando eu aumento a vazão. Quando eu aumento a vazão, eu tenho um aumento na altura de elevação, tenho, então, um aumento também na potência consumida. E o que acontece? Será que acontece o inverso quando eu reduzo a vazão? Conforme está marcado aqui, 80% da vazão inicial, que é 0,1, faço as mesmas coisas, as mesmas contas. Então, eu vou achar, então, que a rotação em 3, que é com 0,08 metros cúbicos por segundo, ela é 1.400 RPM. E aí eu vou desenvolver a mesma coisa. Para achar a altura, a nova altura de elevação, a 3, seria, então, 1.400 enter 1.750 divide 3 eleva 105 vezes. R$ 57,8 metros. Quanto, professor? Estou fazendo de novo agora. Deixa eu ver. Não deu 67,2? 105. 67,2. E vamos calcular a nova potência, então. R$ 63,3 quilowatts. Essa seria a terceira fórmula aí, professor? Oi? Esse seria o terceiro cálculo aí? Essa terceira fórmula aqui é o cubo, viu? Aqui também é o cubo. Eu errei, depois eu vou consertar. Tá. Então, tá certo. Porque eu fiz ao quadrado lá embaixo. Preciso consertar isso aí. Aqui, ó. É o cubo, tá vendo? Bom, é 63,3 quilowatts. Bom, se eu aumentei 20% a vazão, o que vai acontecer com o novo RPM? Né? Vai, então, vai aumentar o RPM, vai aumentar a altura de elevação e vai aumentar a potência também, né? E se eu reduzir a vazão, né? Passei para 20% a menos, o que vai acontecer? Vai reduzir a rotação, vai reduzir a altura e vai
reduzir também a potência. Então, é diretamente proporcional. Eu aumento a vazão, eu diminuo, eu aumento a potência, tá? Eu aumento a altura de elevação e eu aumento também a potência. Quando eu reduzo, aí já não acontece bem assim. O que acontece quando eu reduzo a vazão? Eu tenho uma rotação menor, mas eu tenho, então, uma altura de elevação menor e uma potência bem menor. Lembrando que aqui é o cubo e aqui é o cubo também, tá? Isso está resolvido no livro didático de vocês, mas está numa forma muito difícil de entender. Eu acho que assim fica mais claro. E a situação 2. Você foi contratado para trabalhar em uma empresa fabricante de bombas. Um dos produtos mais vendidos por sua companhia é uma pequena bomba d'água, a bomba 1, de diâmetro do rotor 0,1 metros, operando com a rotação de 1.350 RPM e no ponto de melhor eficiência, o BEP, né, de 60%, o BEP, né, de 60%, corresponde então a uma vazão de 0,6 litros por segundo e elevação de 1,8 metros. O Departamento de Vendas solicitou para o setor de projeto o desenvolvimento de uma nova bomba, a bomba 2, para operar com gasolina. Essa bomba deve ser projetada para fornecer no seu ponto de melhor eficiência uma vazão de 1,8 litros por segundo e uma elevação de 4 metros. O gerente pediu que você fizesse uma análise para determinar, então, como é o aumento, então, de escala na bomba d'água e quer que você, então, viabilize, então, essa defesa aí, né, para a nova bomba. Então, estão aqui os dados da bomba 1, tá? Então, aqui os dados da bomba 2. E eu vou ter que completar, então, os dados da bomba 2 para fazer essa análise aí. Tá. Bom, então, da bomba 1, eu tenho a bomba 2 aqui. Da bomba 1, agora eu vou usar, então, calcular a potência da bomba 1, que é a massa específica da água, vezes a aceleração da gravidade, vezes o H1, que é de 1,8 metros, e a vazão, que é de 0,1, e a eficiência que foi dada de 60%, 0,6. Fazendo essas contas aí, a potência para a bomba 1, trabalhando com água, 998 entre 9,81 vezes 1,8 vezes a vazão em metros cúbicos por segundo, 0,006 vezes eficiência. 17,72? Oi? 17 pontos. 62, isso mesmo. Watts, né? Watts. Tá bom. Em seguida, nós vamos calcular, então, o coeficiente de vazão para a bomba operando com água. São esses dados aqui. Agora eu estou usando os coeficientes, não estou mais usando aquela regrinha de similitude, tá? E o coeficiente de vazão é a vazão em 1, que é dada aqui, ó, 0,006, dividido pela rotação, que foi dado uns 750, só que nesse caso aqui, como essa rotação está sendo dividida, eu tenho que transformar em rotações por segundo, senão não vai dar certo. E o diâmetro também foi dado. Substituindo, então, esses valores aqui, eu calculo, então, o coeficiente de elevação, que é 981 entre
1,8 vezes 27,17, enter. 2 vezes 3,1416 vezes 2 eleva ponto 1 vezes ponto 1 vezes o inverso disso, 981 vezes 1,8. 21,02, professor? Quanto? 21,02? O meu deu 605. Vamos fazer de novo aqui? Vamos fazer aí. Vai. 29,17, enter. 2 vezes π, 3,1416 vezes, tudo isso daqui elevado ao quadrado, vezes 0,1, vezes 0,1, vezes o inverso disso, vezes 981, vezes 1,8, vezes. Agora não deu nada, eu fiz de errado aqui. 29,17, enter. 2 vezes 3,1416 vezes 2 eleva, enter, ponto 1 vezes ponto 1 vezes o inverso, 981 vezes 1,8 vezes. Deu 5,25 mesmo. Conseguiram aí? Tá certo, professor. Tá certo? Beleza. E falta, então, calcular o coeficiente de potência, que, usando a fórmula, vai ser, então, 29,17, entre 2 vezes 3,1416 vezes 3 eleva, entre ponto 1, entre 5 eleva, vezes 998, vezes o inverso disso, 17,6 vezes. Alguém chegou aí no resultado? Zero vírgula 0029, é isso? Estou calculando, professor. É elevar ao cubo, depois elevar a quinta.
Eu tenho uma calculadora HP, mas não é dessas modernas não, que vocês têm aí. A minha tem 30 anos. É um HP 41 científica, né? E ela faz de tudo, basta saber fazer. Aliás, a melhor calculadora é aquela que você sabe usar, né? Então, não importa se ela é de última geração, não, tem que saber usar. Só isso. Faço qualquer conta com ela. Ninguém mais está fazendo, só você. Quanto que deu, professor? 0,00029. Não, a minha deu em notação científica aqui, eu acho que eu calculei alguma coisa errada aqui, professor. Bom, vamos admitir que deu 0,0029, senão a gente não termina mais. Beleza. Então, acho que tem no livro didático de vocês isso resolvido, mas não está desse jeito que eu estou mostrando para vocês, tá? Fica muito, muito confuso. E para a bomba 2, fizemos as mesmas coisas, tá? E calculamos, então, o diâmetro da bomba 2, tá? Dados, então, a vazão, que aumentou, a altura de elevação, que aumentou, e a massa específica da água é a mesma, é água também, tá? O diâmetro do rotor a gente calcula por essa fórmula aqui, tá? Elevado a 1/4, substituindo, então, os valores da bomba 2. Vazão, 0,018 metros cúbicos por segundo elevado ao quadrado, vezes o coeficiente de elevação da bomba 1, já que elas são similares, né? E dividido, então, pelo coeficiente de vazão ao quadrado, multiplicado por G, multiplicado por 4, isso vai dar, então, um diâmetro de 0,142 metros, 142 milímetros. Foi feita a mesma coisa pelo coeficiente de vazão, tá? E foi calculado o coeficiente de vazão. Com o coeficiente de vazão, a gente calculou a rotação dessa nova bomba aqui, ó. A fórmula é essa daqui, ó. Coeficiente de vazão de 1 é igual ao coeficiente de vazão de 2, tá? Então, eu posso substituir o coeficiente de vazão que eu já calculei anteriormente e calcular, então, a nova rotação. A nova rotação deu 192 radianos por segundo, tá? Que transformando isso aqui em rotação por minuto dá 833,5. O que ele pede é para o que o cara pede para fazer uma taxa, uma relação entre o diâmetro da segunda bomba e o diâmetro da primeira bomba. O diâmetro da primeira bomba, da segunda bomba é 0,142 metros e o diâmetro da primeira bomba é 0,1. Isso vai dar uma taxa, então, de 1,42. 1,42. É isso que ele estava perguntando lá. Aqui, ó. Perguntando isso aqui, ó. Depois de toda essa contaiada aí, de todos esses coeficientes, similaridade, de, de todas essas coisas aí, vamos para uma coisa mais light, para terminar a nossa aula de hoje.
Vamos às nossas questões aí. A primeira questão fala assim: uma bomba centrífuga foi projetada para fornecer, no seu ponto de melhor eficiência, o BEP, né, água a uma altura de elevação, H1, de 20 metros e vazão, Q1, de 0,5 metros cúbicos por segundo. 0,05. Essa bomba é acionada por um motor síncrono que opera com rotação de 3.000 RPM. Quando ligado na rede elétrica de fator, né, de frequência de 50 Hz. No entanto, esse equipamento foi exportado para um país onde a frequência da rede, né, o F2, é igual de 60 Hz, fazendo com que o motor funcione com uma nova rotação, rotação 2, de 3.600 RPM, onde a rede elétrica é isso. Sabendo que o diâmetro do rotor o primeiro é igual ao do segundo e é de 30 centímetros, 0,3 metros, qual será a nova condição operacional devido a esse aumento de rotação? Então, passou de 3.000 para 3.600, tá? E alterou a frequência. O que vai acontecer aqui? Ele pede para considerar a massa específica da água igual a 1.000 kg por metro cúbico e aceleração da gravidade 10 metros cúbicos por segundo. E ele pede, então, para calcular qual vai ser, então, a nova vazão e qual vai ser a nova altura de elevação. As fórmulas que a gente usa é essa daqui. A alternativa certa é a C. Mais importante do que qual é a alternativa certa é como usar essa fórmula. Eu tenho a vazão inicial e tenho a rotação inicial da bomba 1 e da final, da bomba 2. Então, a minha única incógnita passa a ser a vazão. Tá certo? Essa fórmula aqui, ó. Eu tenho a rotação em 2, que é 3.600, e tenho a rotação em 1, que é 3.000, e tenho a vazão em 1, que é 0,05 metros por segundo. Então, eu consigo calcular qual é a vazão em 2. A mesma coisa aqui, nessa fórmula. Eu tenho o H1, que é de 20 metros, tenho a rotação em 2, que é 3.000, a rotação em 1, que é 3.600, eu consigo calcular qual a nova altura de elevação. Então, feito isso, deu então que a nova vazão, com essa rotação maior, vai ser de 0,06 metros cúbicos por hora. Tá? E por hora. Fiz a mesma coisa para a nova altura de elevação. Isso vai dar 28,8 metros, né? 20, que é o H1, a rotação em 2, a rotação em 1, tudo isso aqui elevado ao quadrado. Isso dá 28,8 metros. E, portanto, a alternativa C, ó. A segunda é mais chata ainda. Bom, ele fala sobre análise dimensional, que foi o começo da aula passada, foi a aula passada e essa aula aqui. Né? Essa aula a gente aplicou análise dimensional nas leis de similaridade. Então ele fala exatamente isso, a análise dimensional e as leis de similaridade são fundamentais em engenharia para análise de problemas de transporte por escala, envolvendo modelos e protótipos. Uma das aplicações mais usuais das leis de similaridade ocorre para máquinas de fluxo. Utilizando essa teoria, é possível, por exemplo, obter curvas de operação em diferentes rotações ou com diferentes tamanhos do rotor com boa precisão. Sobre as leis de similaridade aplicada às bombas centrífugas, são feitas as seguintes afirmações. Ele quer saber qual dessas 5 afirmações estão corretas.
Para que haja semelhança dinâmica, é necessário obter semelhanças geométricas e cinemáticas. Está certo. Tem que ter as três. Né? Está certo. A 2. Considerando os efeitos viscosos desprezíveis, a semelhança dinâmica é obtida quando o dimensional de vazão é mantido constante. Também está certo. A terceira, quando a rotação de uma bomba é aumentada, a altura de elevação também aumenta linearmente e proporcionalmente. Ela aumenta, mas não é linearmente nem proporcionalmente. Está errado. A quarta, quando a rotação de uma bomba é aumentada, a altura de vazão, ou seja, o H, também aumenta linearmente e aqui a vazão, né, aumenta linearmente e proporcionalmente. A vazão está certo. Está errado isso aqui, não é altura de vazão, é vazão. E a quinta, quando a rotação de uma bomba é reduzida, as leis de similaridade indicam que sua eficiência também diminui. Está errado. A alternativa certa é a C. Vamos ver? A alternativa 1 está certa, a 2 está certa, a 3 está incorreta, pois com o aumento da rotação, a altura de elevação aumenta proporcionalmente diretamente ao quadrado. A quarta está certa e a quinta está incorreta, pois quando a rotação é modificada, as leis de similaridade indicam que a eficiência também se mantém constante. Lembra que eu mostrei no gráfico? Eficiência constante. E... não lembro se eu calculei. Essa aqui eu já calculei, tá. Não vai dar tempo para a gente calcular isso daqui, mas vou tentar explicar direitinho. Então, diz aí a terceira. Uma bomba centrífuga é utilizada para fornecer água de resfriamento para um trocador de calor. Viram isso em termodinâmica e mecânica dos fluidos, né? Trocador de calor. Essa bomba possui um rotor com diâmetro dr1 de 0,1 metros e opera com a rotação ômega 1 de 3.500 RPM. No ponto de melhor eficiência, a eficiência é igual a 76%. Essa bomba fornece uma altura de elevação H1 de 50,9 metros e vazão de água de 0,023 metros cúbicos por segundo, consumindo uma potência de 15,145 kW, ou 15.145 watts. Devido ao aumento da carga térmica do processo, é necessário aumentar a vazão de água para o resfriamento. A bomba vai ter que aumentar a vazão para resfriar, então, o trocador de calor. Para atender a essa demanda, decidiu-se aumentar a rotação, ômega 2, da bomba, utilizando a potência máxima permitida pelo inversor de frequência, e essa potência é, então, de 18.000 watts. Então, inicialmente a bomba operava com 15.145 watts, agora vai operar com uma nova potência, que é a máxima de 18.000 watts. Para essa nova rotação da bomba 2, a altura de elevação H2, a vazão 2 e a eficiência 2 serão respectivamente. Então, são as mesmas fórmulas lá, só que agora eu estou, então, alterando, estou usando a outra relação aqui. Ó. No exercício anterior, eu usei essa relação aqui. Ó. Agora eu vou usar essa aqui, ó, que foi mudado, foi o diâmetro do rotor. Tá? Exercício.
Tá. Então, são essas leizinhas aqui, inclusive que a eficiência nos dois casos não muda, elas são iguais. Então, o que eu tenho, então? Tenho da bomba 1 essas características que são dadas aqui. Sempre quando for resolver um exercício, for resolver um projeto, fazer um projeto, sempre coloca as variáveis assim do que você tem e do que você quer, tá? Isso ajuda muito na confecção, resolução de problemas, tá? Se você ficar só lendo aqui, você não vai entender nada do que tem que ser feito. Quando você planilha, que é o que a gente chama, né, planilhar, coloca todos os dados que você tem e os dados que você não tem, né, e os que tem também, você consegue identificar o que você precisa calcular. Tá? Você consegue ver na fórmula aqui o que você tem que usar para obter os resultados aqui. E os resultados para nova são altura de elevação, nova vazão e nova eficiência. Bom, a nova eficiência já sabe que é igual, é 76%. Então, basta então calcular a, a altura de elevação, o H, e o H2 e o Q2. A alternativa que está certa é a D. Tá? Mas vamos ver como é que ele chegou nisso aqui. Bom, a relação de potência e de rotação pela fórmula aqui, ó, é o cubo. Ó. Então, eu tenho que a nova rotação vai ser, então, a rotação inicial de 3.500 RPM vezes a potência, aqui é 18.000, viu? 18.000, ficou 1.000 aqui, vezes a potência da nova situação, 18.000, dividido por 15.145, né? Elevado a 1/3. Por que elevado a 1/3? Porque isso estava ao cubo. Para eu tirar essa potência aqui, eu preciso elevar os dois termos a 1/3. Então, sobra tudo isso aqui elevado a 1/3, e aqui fica 100. Fica 1/3 vezes 3, que dá 1. Tá? E aí a gente chega, então, à nova rotação, 3.707 RPM. A mesma coisa com a vazão. Tá? A nova vazão vai ser 0,243. Tá? E a nova elevação, que é o quadrado, né? Então, só que agora eu quero saber o H2. Tá? Então, o H2 é igual ao H1, que eu tenho, 50,9 metros, que multiplica a nova rotação, 3.707, dividido pela primeira rotação, 3.500. Isso vai dar, então, 57,1. E a gente sabe que a rotação, a eficiência não se altera. Então, a eficiência N1 é igual à eficiência N2, que é 76%, que é igual a 0,76. Portanto, então, alternativa D. Acabou. Puxado hoje, né, pessoal? Quem teve a paciência de ficar aí? Vamos ver a prova. Né? Vou falar um pouquinho sobre a prova. Espera aí. Deixa eu só tirar uma... vou encerrar, então, Espera aí, antes disso, pegar uma lista de presença. Baixar a lista de presença. Parar a gravação.